Vamos estudar aqui um dos temas que já gerou bastante discussão, até porque não há um consenso entre os autores quanto à definição de serviço público. E nós veremos que, enquanto alguns deles nos trazem uma noção mais ampla, outros apresentam um conceito mais restrito. A noção de serviço público vem sofrendo mudanças ao longo do tempo. Inicialmente, com a chamada Escola do Serviço Público, surgida na França, a primeira ideia introduzida foi a de que o Estado teria o dever de prestar serviço público. Assim, o conceito de serviço público era tão amplo que deveria abranger todas as atividades do Estado. Isso foi mudando ao longo do tempo e hoje há uma tendência entre os autores mais modernos de adotar um conceito mais restritivo de serviços públicos. É o caso de Celso Antônio Bandeira de Mello e de Maria Silvia Zanella de Pietro. Para eles, não se pode chamar de serviço público tudo o que a administração faz, mas apenas uma particular espécie. Já Elie Lopes Meireles dá um conceito muito mais amplo, porque ele apresenta uma classificação mais extensa, inserindo o serviço industrial também como um serviço público, o que os outros autores já não admitem. Na verdade, esse é um tema bem complexo e há autores que usam critérios para definir serviços públicos. Podemos definir o serviço público através de dois critérios. Primeiro, pelo critério subjetivo. O critério subjetivo é aquele que define serviço público a partir de um sujeito, ou seja, é o que considera a pessoa jurídica prestadora da atividade. No caso, o próprio Estado. E temos também o critério objetivo. É aquele que define o serviço público pela atividade exercida. O objeto do serviço público é a satisfação das necessidades coletivas, portanto. Dentro desse critério objetivo, podemos ainda fazer uma nova subdivisão e dividirmos em critério material e critério formal. Pelo critério material, é levado em conta a essência da atividade como elemento de definição do serviço público. Já pelo critério formal, considera-se o regime jurídico para essa definição, ou seja, o serviço público está sob regime de direito público, que é derrogatório e exorbitante do direito comum. De certa forma, a Escola do Serviço Público defende o critério subjetivo, isto é, considera que as pessoas jurídicas públicas são as únicas que prestam serviços públicos, não cogitando, portanto, da presença dos particulares nessa tarefa. Hoje, isso já se modificou, porque hoje é claro que não se pode mais considerar que as pessoas jurídicas públicas são as únicas que prestam serviço público, pois, como sabemos, os particulares, através de delegação, também podem prestá-lo. Além disso, nem todo serviço público é prestado apenas sob regime jurídico de direito público. Os serviços comerciais e industriais, por exemplo, são exercidos pelas empresas estatais sob regime jurídico de direito privado, que sofre influências do direito público. Muito bem, então, o que é que vai definir se um determinado serviço pode ou não ser enquadrado como serviço público? Quem, na realidade, vai definir é o Estado, por meio de lei, que determina quais as atividades que serão consideradas serviço público. A Constituição Federal faz essa indicação nos artigos 21, incisos 10, 11, 12, 15 e 23, além também do artigo 25, parágrafo 2º. Sugiro e aconselho que vocês leiam esses artigos citados um a um, para memorizarem melhor quais são os serviços públicos que ali estão dispostos, como de competência da União. Vejam, não é para decorar, mas para entender quais são esses serviços que a própria Constituição Federal elevou como serviços públicos e, portanto, prestados através do Estado.
É importante lembrarmos que o conceito de serviço público não é um conceito estático. Ao contrário, ele tem sido modificado através dos tempos. E desde quando concebido pela Escola do Serviço Público, lá atrás, já passou por diversas transformações. Além disso, o conceito varia também no espaço, porque a legislação de cada país é que dá maior ou menor abrangência para as atividades definidas como serviços públicos. Para vocês terem uma ideia, como é diferente com cada povo, cada nação, quer dizer, cada um define para si o que é o serviço público. Eli Lopes Meireles nos dá até exemplos de serviços totalmente dispensáveis pela coletividade, mas que para algumas pessoas, ou seja, para alguns povos, foram incluídos nessa categoria de serviços públicos. E, portanto, em alguns casos, prestados pelo próprio Estado, tais como os jogos de cassino, como o que se tem em Monte Carlo, em Mônaco. Daí vocês já podem imaginar a elasticidade desse conceito. Muito bem, então, para conceituar os serviços públicos, vamos nos valer das lições de Celso Antônio Bandeira de Mello. Para quem? Acompanhem na tela. Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça, às vezes, sob um regime de direito público, portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais, instituído pelo Estado em favor dos interesses que houver definido como próprios no sistema normativo. Conforme dissemos, Celso Antônio adota um conceito mais restritivo de serviço público, porque para ele não é tudo aquilo que o Estado faz que pode ser considerado como tal. No seu entender, a atividade econômica tem que ser prestada por particular, já que não é papel do Estado provê-la. Quando o Estado a realiza, ela é regida pelo direito privado e isso não se traduz em serviço público. Vejam, a Petrobras, por exemplo, não presta serviço público. Ela realiza atividade econômica que só o Estado, sob monopólio, pode realizar. Nós dissemos acima que os autores não são unânimes quanto ao conceito de serviços públicos. Também dissemos que tanto Celso Antônio quanto Maria Silvia possuem um conceito mais restrito. Como esclarece Maria Silvia Zanella de Pietro, tanto para aqueles que adotam um conceito amplo, quanto para os que se apegam a um conceito mais restrito, a definição de serviço público é composta pelos elementos subjetivo, que se traduz na presença do Estado, formal, que diz respeito ao procedimento de direito público, e também material, referente às atividades prestadas que são de interesse coletivo. No que se refere ao elemento subjetivo, a autora menciona que o serviço público é sempre incumbência do Estado, conforme prescreve o artigo 175 da Constituição Federal. Vamos acompanhar a leitura do artigo na tela. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Bem, esclarece ainda Maria Silvia que a criação do serviço público é feita por lei e corresponde a uma opção do Estado, que o eleva a essa categoria por causa da sua importância. Além disso, a sua gestão também é feita pelo Estado, ou diretamente, quando ele executa os serviços através de seus próprios órgãos, ou indiretamente, por meio de concessão ou permissão, ou ainda de pessoas jurídicas criadas pelo Estado para tal fim. Quando Maria Silvia Zanella de Pietro menciona o elemento formal como outro componente da noção de serviço público, refere-se ao regime jurídico a que ele está submetido. Este também é definido por lei, e para determinados tipos de serviços, o regime jurídico é de direito público, mas para outros, ou seja, para os serviços comerciais e industriais,
O seu regime jurídico é o de direito privado, sujeitando-se às regras do direito civil e do direito comercial. Por fim, a autora ainda leva em conta o elemento material que aponta o serviço público como correspondente a uma atividade de interesse público, já que visa atender às necessidades públicas. Muito bem, vistas essas diferenças em relação à noção de serviços públicos, vamos então passar agora a estudar os princípios que regem a matéria. Como vocês bem sabem, os princípios são a base, a estrutura sobre a qual se fundamenta toda a disciplina. Eles é que vão orientar melhor o direcionamento a ser tomado. Por isso, sempre reforçamos que a interpretação do direito deve ser baseada na compreensão desses princípios. Então, especificamente em relação ao nosso tema, os autores apontam com unanimidade ao menos 3 princípios que regem os serviços públicos. Vamos vê-los. Primeiro, o princípio da continuidade do serviço público. Esse princípio é dos mais importantes para o nosso tema, pois por ele existe a exigência de que o serviço público não pode parar, ou seja, não há como ser interrompido, porque a sua própria condição de atender às necessidades públicas confere pleno direito aos administrados a que ele não seja suspenso. Como bem explica também Maria Silvia Zanella de Pietro, são direta em relação aos contratos administrativos e ao exercício da função pública. No que se refere à sua aplicação aos contratos administrativos, o princípio da continuidade do serviço público prevê a imposição de prazos rigorosos ao contraente, a não aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido. Lembram-se dessa teoria? Quem não se lembrar, favor verificar as anotações da aula referente aos contratos. Muito bem, prevê também uma série de privilégios para a administração, como de encampação, que nós vamos ver na aula própria, além da administração pública poder se utilizar compulsoriamente dos empregados e das máquinas da empresa contratada, justamente para dar continuidade ao serviço público. O princípio da continuidade do serviço público, em relação ao exercício da função pública, prevê, sobretudo, a proibição ao direito de greve, hoje já um tanto mitigada, porque ela é admitida desde que sejam asseguradas as necessidades do serviço público. É nesse sentido que o artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal, assegura o direito de greve nos serviços públicos, nos termos e limites definidos em lei específica. Segundo princípio, o princípio da mutabilidade do regime. Lembram-se que dissemos há pouco sobre o regime jurídico do serviço público, que é mutável, ou seja, variável no tempo, de acordo com o interesse público? Pois bem, esse princípio autoriza mudanças no regime de execução do serviço público, se assim for mais adequado para atender às necessidades públicas. Então, os contratos podem ser alterados e até mesmo rescindidos unilateralmente para atender ao interesse público. É a isso que se resume esse segundo princípio. Passando agora ao terceiro princípio, que é o da igualdade dos usuários. Pelo princípio da igualdade dos usuários, desde que a pessoa satisfaça as condições legais, ela tem direito a usufruir do serviço público. Ao lado desses princípios, podemos mencionar aqueles que, para Celso Antônio Bandeira de Mello, melhor regem a matéria referente aos serviços públicos, ou seja, melhor informa esta matéria. Por uma questão didática, vamos dar continuidade à numeração, mas é bom ressaltar que os princípios de que falaremos agora são aqueles elencados pelo autor no seu livro. Então, quarto princípio, dever inexcusável do Estado de promover-lhe a prestação. Assim, seja diretamente, através do próprio Estado, ou indiretamente, quer dizer, mediante autorização, concessão ou permissão, o poder público tem que prestar o serviço, pois caso haja omissão, o usuário, dependendo do caso, pode até obrigá-lo através de ação judicial.
Quinto princípio, princípio da supremacia do interesse público. Nós vimos que é um princípio bastante importante no direito administrativo como um todo. Por esse princípio, sempre os interesses da coletividade é que vão se sobrepor até mesmo ao interesse do próprio Estado, razão pela qual ele não pode deixar de prestar um determinado serviço se este serviço for indispensável à população. Sexto princípio, princípio da adaptabilidade. O princípio da adaptabilidade prevê, sempre que possível, a modernização e a atualização dos serviços públicos, justamente para oferecer maior comodidade ao usuário. Sétimo princípio é o princípio da universalidade, através do qual o serviço é indistintamente aberto a todo o público, ou seja, qualquer pessoa pode dele se utilizar. Oitavo princípio é o princípio da impessoalidade. Pelo princípio da impessoalidade, não pode, evidentemente, haver discriminação entre os usuários. Nono princípio, princípio da transparência. Por esse princípio, tudo que se refere ao serviço público e à sua prestação deve ser comunicado ao público em geral. Décimo, princípio da motivação, bastante importante também em direito administrativo, como já mencionamos em outras aulas. Muito bem, só para relembrarmos, todas as decisões da administração pública devem necessariamente ser fundamentadas, inclusive aquelas referentes aos serviços públicos, porque isso constitui um dever do Estado, sob pena de serem declaradas inválidas aquelas que carecerem de motivação. Por outro lado, o usuário também tem o direito de ser informado sobre os passos que o poder público deu para chegar àquela conclusão. Daí, portanto, a sua relevância. 11º, princípio da modicidade das tarifas. Como o serviço público é de grande importância e o Estado assim o elevou, através da lei, não teria sentido que os usuários tivessem que pagar importâncias muito altas para desfrutar desse serviço. Ainda mais considerando, obviamente, a realidade brasileira em que a maioria das pessoas vive em estado de pobreza. Se assim fosse, poderia o Estado até mesmo negar o acesso aos usuários, contrariando o princípio, inclusive, da universalidade. Por essa razão é que, muitas vezes, os serviços públicos são até mesmo subsidiados pelo governo, tendo em vista a modicidade das tarifas. 12º e último princípio é o princípio do controle. Esse princípio se refere ao controle interno e ao controle externo sobre as condições de prestação do serviço público. Tanto a administração quanto os administrados podem controlar a prestação dos serviços públicos. Muito bem, vistos os princípios inerentes à matéria, passemos agora a analisar a titularidade dos serviços públicos. Como bem anota também Celso Antônio Bandeira de Mello, deve-se diferenciar a titularidade do serviço público da prestação desse serviço, porque são realidades jurídicas bem distintas. O Estado pode, ele mesmo, prestar o serviço público. No entanto, se achar melhor, ele pode delegar a uma outra pessoa essa prestação. Continua ele, Estado, a ser o titular do serviço, mas ele passa a terceiro essa incumbência de prestar o serviço público. Isso é o que mais tem ocorrido. Não é porque o Estado detém a titularidade do serviço que ele deve obrigatoriamente prestar esse serviço. O que ele tem a obrigação de fazer é promover a sua prestação, conferindo aos particulares ou a outras pessoas jurídicas da administração indireta a incumbência de efetuarem o serviço público, seja através de autorização, de permissão ou de concessão. Estamos falando, nesse caso, de titularidade exclusiva, porque o poder público, claro, só pode delegar a outrem se tiver a exclusividade do serviço. Não se quer dizer com isso que sempre o Estado é o titular exclusivo do serviço, porque existem casos em que este fica na denominada zona cinzenta, ou seja,
que o legislador pode definir tal serviço como serviço público, mas que na realidade o Estado não pretendeu ter esta exclusividade. Podemos dizer assim que tudo o que é serviço público está expresso na Constituição Federal, sendo que os demais serviços cabem ser definidos pela lei ordinária. Isso significa que tanto a União quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar serviços públicos não mencionados na Constituição Federal. É o caso, por exemplo, do serviço funerário prestado pelo município, assim como também dos serviços de táxi, de peroeiro. A Constituição Federal estabelece que transporte coletivo, nesse último caso, é serviço público, mas depende da lei local definir o que é que vai ser assim enquadrado. E quais são os serviços públicos definidos como tais pela Constituição Federal? Desde já, vale lembrar que não se trata de um rol taxativo, porque, como acabamos de mencionar, as entidades políticas podem, dentro de certos limites, criar serviços públicos não mencionados no texto constitucional. Serão, portanto, obrigatoriamente assim considerados aqueles inseridos na competência de cada uma das entidades políticas, ou seja, aqueles arrolados como de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal, e dos municípios. Existe a competência exclusiva de cada uma dessas entidades para determinadas espécies de serviços públicos, como também existe a competência concorrente, quando tais serviços serão comuns à União e demais pessoas políticas. É importante lembrar que alguns desses serviços públicos podem também ser desempenhados por particulares, independente de concessão, porque a Constituição Federal, em certos assuntos, não exclui a atividade paralela da iniciativa privada. Assim, seguindo as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, em relação aos serviços públicos, devem ser distinguidas as seguintes situações. Primeira, há hipóteses em que os serviços públicos são de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Ou seja, existem duas espécies que ele menciona de serviços que só podem ser prestados pelo próprio Estado, que não está nem legitimado a transferir sua execução mediante autorização, concessão ou permissão. Conforme dispõe o artigo 21 da Constituição Federal, são eles o serviço postal e o correio aéreo nacional. Em outros casos, há serviços que o Estado tem a obrigação de prestar e também a obrigação de conceder. De acordo com o artigo 223 da Constituição Federal, compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estadual. Assim, os serviços de rádio e de televisão devem ser prestados pelo Estado, que, no entanto, também é obrigado a oferecê-los em concessão, permissão ou autorização, já que ele tem que observar o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal, razão pela qual se extrai do artigo 223 da Constituição Federal que o Estado não pode se ausentar de atuação direta nesta área, e nem pode também deixar de conceder tais serviços. A outra categoria, segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello, é a dos serviços que o Estado tem a obrigação de prestar, mas sem a exclusividade. Também, de acordo com as normas constitucionais, existem 5 espécies de serviços que o Estado não pode deixar inteiramente na mão dos particulares, mas que ele também é obrigado a realizar. Quais são esses serviços? São educação, saúde, previdência social, assistência social e serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por fim, quarta categoria, aos serviços em que o Estado não é obrigado a prestar, mas, se não os presta, ele deve promover a sua prestação mediante concessão ou permissão.
Esses serviços, principalmente os que estão arrolados no artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal, quais sejam os de telecomunicações, tanto podem ser prestados pela própria administração direta ou indireta, quanto o Estado pode transferir seu desempenho às entidades privadas através de concessão, permissão ou autorização. E a atividade econômica, ela pode ser considerada um serviço público? Já falamos anteriormente, a resposta é negativa. A atividade econômica, de acordo com o artigo 170 da Constituição Federal, não é papel do Estado, mas tem que ser prestada por particular. Quando, no entanto, esta atividade for realizada pelo Estado, estará sob a influência do direito privado e, portanto, não se trata de serviço público. Querem ver um exemplo? A Petrobras, novamente, não presta serviço público. Ela realiza atividade econômica que só o Estado, sob monopólio, pode realizar. Vistos esses pontos, vamos ao nosso último tópico, que se refere à classificação dos serviços públicos. Nesse ponto também não existe um consenso entre os doutrinadores, sendo que há vários critérios para classificar os serviços públicos. Vamos então nos valer da classificação elaborada por Maria Silvia Zanella de Pietro, que divide os serviços públicos da seguinte maneira. Primeiro, serviços públicos próprios e impróprios. Os serviços próprios são aqueles que o Estado assume como seus e os executa diretamente, por meio de seus próprios agentes ou indiretamente, através de concessionários e permissionários. Nesta categoria, dizemos que eles atendem às necessidades coletivas. Já os serviços impróprios, embora também atendam às necessidades da coletividade, não são nem assumidos nem executados pelo Estado, quer direta, quer indiretamente, mas apenas são por ele prestados, regulamentados e fiscalizados. Na realidade, os serviços impróprios consistem em atividades exercidas pelos particulares, mas que dependem de autorização do poder público, que é quem regulamenta e fiscaliza tais serviços. Conforme esclarece Maria Silvia, essa categoria não pode ser considerada serviço público, já que a lei deixou-a para os particulares, mas submeteu-a a especial regime jurídico, haja vista sua relevância. Como exemplos, podem ser citados os serviços prestados por instituições financeiras e os serviços de seguro e previdência privada. Segundo, em relação ao objeto, esses serviços podem ser administrativos, comerciais ou industriais e sociais. Terceira classificação. Serviços uti singuli ou uti universi. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essas expressões. Vamos bem compreendê-las. Serviços uti singuli são aqueles que têm por fim satisfazer as necessidades dos cidadãos de forma individual e direta. Para memorizarem melhor, associem a expressão uti singuli à palavra singular, no sentido de que esses serviços são usufruídos singularmente, ou seja, individualmente pelos cidadãos. Nesta questão, Celso Antônio contraria a maioria da doutrina, porque ele tem um conceito ainda mais restrito, sendo que, para ele, só esta categoria é que constitui serviço público. Portanto, a luz na residência, o transporte, o serviço de gás, de correio, de saúde, o de ensino, são aqueles usufruídos individualmente. Em relação aos serviços uti universi, podemos afirmar que são aqueles que a administração pública presta sem ter usuários determinados, pois os indivíduos dele usufruem apenas indiretamente, como é o caso da iluminação pública, do calçamento, dos atos de polícia administrativa. Vejam bem a diferença. A iluminação da residência de cada usuário consiste em serviço uti singuli, porque ela é colocada individual e diretamente à disposição de cada usuário, e é desta forma que é por ele usufruída.
Já a iluminação pública, que é um serviço prestado sem ter usuários determinados, será classificada como serviço uti universi, justamente porque beneficia uma coletividade que não é individualmente identificada. Quarta classificação: serviços originários e serviços derivados. Os serviços originários são aqueles que a administração pública presta diretamente à coletividade, por reconhecer que é essencial e necessário para os administrados e para o próprio Estado. É o que Eli Lopes Meireles denomina de serviços públicos propriamente ditos. Já os serviços derivados, que Eli Lopes chama de serviços de utilidade pública, são os que o Estado reconhece serem convenientes para a comunidade e os presta diretamente ou concorda que terceiros os prestem, através de concessão, permissão e autorização. Não há aqui a presença da necessidade ou da essencialidade, pois se fosse assim, seriam classificados como serviços originários os serviços públicos propriamente ditos. Quinta classificação: serviços exclusivos e não exclusivos do Estado. Como já mencionamos, há casos em que o Estado presta com exclusividade determinados serviços, sendo ele próprio o seu gestor, como no caso do serviço postal e o Correio Aéreo Nacional, já mencionados lá no artigo 21, inciso 10. Os serviços de telecomunicações. Temos também no artigo 21, inciso 12 e alíneas, os serviços de radiodifusão, de energia elétrica, navegação aérea, transportes, os portos marítimos, fluviais e lacustres, todos descritos no artigo 21, inciso 12. E ainda também vamos mencionar, como uma espécie de serviço exclusivo do Estado, o serviço de gás canalizado, que se encontra no artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal. Por outro lado, há situações em que os serviços ou podem ser executados pelo Estado ou podem ser executados pelo particular, desde que este particular obtenha do poder público a competente autorização para tanto. Assim, são os serviços referentes à ordem social, que abrangem a saúde, a educação, a assistência e a previdência social, e, portanto, não são exclusivos do Estado, porque podem ser prestados por particulares que, no entanto, ficam sempre sujeitos à autorização e ao controle da administração pública. Bem, com isso encerramos parcialmente as nossas considerações, deixando para a próxima aula a continuidade do tema com um assunto muito importante que se refere às concessões e permissões de serviços públicos reguladas pela Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Até lá!